Bom, agora nós vamos partir para as pteridófitas, que é uma outra parte do reino vegetal, né? As pteridófitas, elas são plantas que se evoluíram um pouquinho mais que as briófitas. As pteridófitas, elas possuem vaso condutor de seiva, de nutrientes, de água, pelas raízes, elas contêm raiz, elas têm raiz. Tem condições de elas desenvolverem mais devido a essa evolução que ela teve, né? E elas são chamadas traqueófitas por causa desses canais condutores que ela tem, né? Em maior proporção, ela tem uma sustentação melhor, né? Uma sustentação com nervuras, ela tem sustentação das folhas delas, elas conseguem sobreviver mais ao meio ambiente terrestre do que as briófitas. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns representantes das pteridófitas, né? Que na verdade aqui tem as salvinhas. Salvinhas, elas são aquáticas, né? Nós temos as avencas. Temos as avencas, que são também das pteridófitas. Temos samambaias de todas as maneiras. Samambaia sul, tem uns troncos que eles utilizam para vendas. Antigamente era vendido demais, agora já foram proibidas. Elas têm vários exemplos de briófitas, né? Aqui nós temos uma cavalinha, né? Uma cavalinha também chamada, também das pteridófitas, certo? Aqui embaixo nós temos a venca. Avencas também são samambaias, né? E elas têm um desenvolvimento muito bom. Conseguiram conquistar o planeta Terra por causa dessas evolução que ela sofreu com os seus órgãos. Esse aqui também é um dos representantes das pteridófitas. Na verdade, ele é um Platycerium bifurcato. Vulgarmente ele é chamado de chifre de veado. Também faz parte, é um reino vegetal, também faz parte da pteridófita e tem vaso condutor, muito lindo para ornamentar a nossa vida, o nosso meio ambiente. Na reprodução das pteridófitas, nós que tem esses exemplos aí das samambaias, né, principalmente, elas têm uma alternância de geração também muito importante. Elas também têm a fase do brotamento e a fase da reprodução sexuada, né? As folhas delas são dupla, né? Essas folhas elas têm uma função dupla em que de fazer fotossíntese e de fazer reprodução. Olha só, os sórios são seres que ajudam na reprodução dos pteridófitas. Então, esses sórios estão na parte inferior, né? Eles são agrupamentos de esporângios, né? Esses esporângios colocamos o nome deles de soros. Esporângios, na verdade, são lugares ou cápsulas onde estão guardados as outras partes reprodutoras do vegetal. Como vimos, na parte inferior da folha de uma samambaia, aqui no caso nós pegamos o exemplo de samambaia, na parte inferior dessa folha existem lá os gametângios. Esses gametângios, eles são carregados, eles são lotadinhos de esporos. Só que aqui dentro tem esporos contido 2 N's. O que é 2 N's? Quer dizer, tem número de cromossomos do feminino e número de cromossomos do órgão masculino, certo? O que acontece? Quando é época de muito seco, de calor, esses gametângios, eles se abrem e derrubam o solo. Eles derrubam ao solo os esporos.
que estão guardados dentro deles. Cada esporo tem um número reduzido de cromossomo. Tem metade do cromossomo feminino e metade do cromossomo masculino. Esses cromossomos, esses esporos vão cair lá no solo, certo? E vão ficar lá, adormecido lá. Quando chove, quando fica úmido, o que vai acontecer? Esses esporos, eles começam a germinar, se estivesse brotando, né? Começam a germinar e vão dar origem a um ser chamado protalo. Esse protalo, na verdade, é um gametófito que carrega o número da metade dos cromossomos. Isso aqui é uma geração, certo? Então, nós temos aí uma parte da geração, em brotamento. Tá, deu origem ao protalo. Nesse protalo, pessoal, existe nele anterídeos, que libera anterozoides, quer dizer, cápsula, tem um anterídeo, que é uma das partes da reprodução masculina, que vai liberar os anterozoides, que são na verdade, o reprodutor, a célula reprodutora masculina. E nele também existem os arquegônios, que liberam a célula reprodutora feminina, certo? Olha só, anterídeo de corte, olha se dá para observar que eles estão com anterozoides lá. Aqui dentro ele tem aqui umas pintinhas aqui, que são os anterídeos. Vai liberar os anterozoides, que são as células reprodutoras masculinas. E aqui também existe, aqui nessa parte de cima, existe os arquegônios. Se cortarmos os arquegônios, já existe lá dentro do arquegônio a oosfera, que é a célula reprodutora feminina da samambaia. Então, os dois lá na umidade, olha só, o anterozoide fecunda a oosfera, certo? E novamente terá 2N, terá a quantidade de cromossomos dos dois juntos, do feminino e do masculino junto. Depois que houve essa parte, é uma outra parte da geração. É a geração da reprodução sexuada, porque houve a união dos gametas masculino e feminino. Certo? Aí houve essa reunião dos dois, aí apareceu uma nova célula chamada zigoto, carregando cromossomos do feminino e cromossomos do masculino. No caso, os que deram origem, né, que são os pais, deram origem, ficou com 2N. Então, esses dois cromossomos estão dentro de um zigoto. Esse zigoto, na verdade, terá que se transformar em um filhotinho. Esse filhotinho vai ser formado novamente em um esporófito, né? E um gametófito. Os dois juntos vão formar novamente um novo ser vivo com duas partes, né? A parte do esporófito carregando os esporos, onde estão ali as células reprodutoras, carregando cromossomos do pai e da mãe, cromossomos femininos e masculinos. Se forma um novo ser, esse novo ser vai se desenvolver no esporófito gigante, numa planta gigante, chamada esporófito gigante, ou adulto, e vai começar um novo ciclo. Então, aí, esse novo ciclo aí de reprodução novamente, começa a desenvolver a reprodução assexuada por germinação, né? Aí dá origem a um protalo. Do protalo tem os anterídeos e tem os arquegônios. Eles se desenvolvem, liberam as suas células de reprodução e assim por diante. Nós temos também a alternância de geração nas pteridófitas. A samambaia-sul, ela era muito explorada até então, até 1900 e pouco, 1980, 2000, até 2000 ainda. Era muito explorada a samambaia-sul, que os homens utilizavam ela para fazer vaso de xaxim, muito caro. E ela é uma planta muito importante para ajudar o nosso ambiente, a produção de oxigênio, fazer fotossíntese para nós.